Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do Orbicast. Meu nome é Alex e nesse episódio nós iremos conversar com a nossa convidada Pamela. Iremos falar sobre algumas temáticas de sustentabilidade, bem como o problema do descarte indevido e o impacto negativo na sociedade. Mas claro que para conduzir esse bate-papo comigo está aqui também a minha parceira de agência, Lídia. E aí Lídia, como você tá? Quais são suas expectativas para hoje, Lídia? Eu estou muito empolgada em darmos continuidade a uma pauta tão necessária e mais feliz ainda em termos a oportunidade de conversar com uma Pamela, que já participou de vários projetos sustentáveis e se dispõe a vir conversar com a gente trazendo um pouco do seu conhecimento. Seja bem-vinda, Pamela, e desde já, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu peço para que se apresente e dê a oportunidade de nossos ouvintes conhecê-la melhor. Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente eu queria agradecer o convite para participar do segundo episódio do Orbicast. Então, me apresentando, meu nome é Pamela Francelino, eu sou bacharel em Relações Públicas pela Universidade Federal de Santa Maria, do campus Frederico Westphalen, e a minha proximidade com esse tema de sustentabilidade se deu a partir do projeto de ensino, que eu fui uma das idealizadoras e também uma das bolsistas a implementar, chamado Movimentação, Comunicação para a Formação Profissional e Cidadã, por meio da Agência Íntegra. A Agência Íntegra é uma agência experimental de comunicação, lá da UFSM, e aí a gente implementou esse projeto de ensino com o intuito de promover a integração dos estudantes e docentes dos cursos de jornalismo e relações públicas, por meio da articulação de ações e projetos de modo multi e interdisciplinar, a partir do alinhamento de temáticas socialmente relevantes. Então, no primeiro ano de implementação, o tema norteador foi sustentabilidade. E aí, além disso, durante a minha atuação na Agência Íntegra, eu fui uma das idealizadoras e também produtoras do quadro Você é Mais Sustentável, que era um quadro voltado à sensibilização da comunidade acadêmica sobre as práticas sustentáveis cabíveis no dia a dia. Muito legal, Pamela. Inclusive, eu já vi e eu já ouvi algumas pesquisas suas falando sobre esse assunto. Tendo isso em consideração, o que você poderia falar para a gente sobre a produção do lixo eletrônico e o descarte indevido dos mesmos? Bom, a gente já falou sobre o alto volume de lixo eletrônico produzido no Brasil e no mundo. Então, o Brasil ele é o quinto maior produtor mundial de lixo eletrônico, então, em média, e por ano, a gente deve produzir 2,5 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Esses produtos, eles possuem em sua composição vários metais pesados, como chumbo, níquel, mercúrio, cobre, zinco, manganês, prata, entre vários outros que têm como característica corrosividade, reatividade, toxicidade e bioacumulação. Então, o ideal, a gente pensando aqui no mundo utópico e sustentável, seria que a gente conseguisse descartar todos esses materiais em lugares específicos e preparado para recebê-los, e aí fazer o descarte correto. Porém, muitas vezes, esses materiais eles acabam se juntando aos resíduos sólidos comuns, E aí a gente tem um grave risco de contaminação ao solo, contaminação do lençol freático, contaminação à fauna e à flora das regiões próximas, a esses lixões, os aterros sanitários. E além disso, a gente deve lembrar que esses perigos, principalmente a saúde humana, tendem a acometer, em um primeiro momento, pessoas em situação de vulnerabilidade. Se a gente considerar que as pessoas que trabalham em aterros sanitários ou em lixões ou que vivem em torno desses espaços são pessoas em situação de extrema pobreza, Então é até irônico e triste pensar que justamente essas pessoas que dificilmente possuem acesso aos aparelhos eletrônicos e às tecnologias são as potencialmente mais afetadas por esse lixo eletrônico. Inclusive, Pamela, aqui no Brasil, ele é o país que mais gera resíduos na América Latina.
Você teria alguma ponderação sobre isso? Então, sobre o descarte de lixo eletrônico no Brasil, nós estamos, né, com algumas evoluções, né? Estamos dando passos de tartaruga, mas, né, nosso país está se encaminhando para algumas políticas que, né, nos possibilitem ter um maior cuidado com, né, o descarte dos lixos eletrônicos. Então, por exemplo, hoje no Brasil nós temos instaurado o Programa Nacional de Logística Reversa. Então, é um programa que ele objetiva garantir a melhor comunicação aos cidadãos, né, sobre os pontos de entrega voluntária para o descarte adequado de resíduos, assegurando a restabilidade por meio de integração ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos. Então, quais são os benefícios, né, desse Programa Nacional de Logística Reversa? Incentivar o reuso, a reciclagem e o tratamento dos resíduos, aumentar a vida útil dos aterros sanitários por meio do desvio dos resíduos que podem ser reinseridos, né, na cadeia produtiva, compartilhar a responsabilidade pela gestão de resíduos entre o setor público, o setor privado e a sociedade civil. Então, uma das coisas que a gente tem que ter muito claro, né, dentro desse programa de logística reversa, é que eles trabalham muito com corresponsabilidade. É responsabilidade do Estado implementar políticas públicas e fiscalizar, né, o trato desses resíduos, mas também há uma responsabilidade das empresas que produzem esses materiais ou que reciclam esses materiais e também uma corresponsabilidade do cidadão que consome e descarta esses produtos, tá? Aí, para além disso, como benefício do Programa Nacional de Logística Reversa, nós temos aí também, né, aumentar a eficiência no uso dos recursos naturais, ampliar a oferta de produtos ambientalmente amigáveis, gerando emprego e renda, e ampliar o espaço para a geração de novos negócios. Então, hoje no Brasil, nós temos, em média, 3,4 mil pontos de coleta de lixo eletrônico, presentes em mais de 1,2 mil cidades em todo o país. Esses são os dados, né, do Ministério do Meio Ambiente. Pensando no tamanho, né, territorial do nosso país e no volume populacional, é relativamente muito baixo, né, esses números, mas já é um avanço, né, para um país que até pouco tempo não olhava tanto para isso. Se a gente pensar que acho que essa lei começou a ser implementada recentemente, em 2020, mas, por exemplo, em países nos quais essa logística reversa já está implementada há 30 anos, né, o percentual de reciclagem, né, ou de coleta devida desses lixos eletrônicos está em 42%. Então, a gente tende a caminhar, né, para um descarte correto e uma reutilização, né, desse lixo. E aí, só para trazer mais alguns dados, né, que com a abertura dos chamados ecopontos, a coleta de eletrônicos cresceu de maneira significativa. Então, em 2019, nós tivemos, né, uma coleta de um pouco mais de 16 toneladas de lixo eletrônico. Já em 2020, esse número passou para 105 toneladas e em 2021, mais de 1,2 mil toneladas de lixo eletrônico foram recolhidas e deixaram de ser descartadas no meio ambiente. Aí eu acho que é importante também ressaltar que, para além, né, desses programas de políticas públicas para descarte correto, eu acho que o que falta também, assim, no Brasil é uma questão de letramento ambiental, sabe? Porque eu percebo que às vezes na escola a gente aprende muito sobre sustentabilidade, mas de uma maneira muito superficial, sabe? Eu realmente acredito veementemente que com letramento ambiental a gente consegue preparar as próximas gerações para lidar muito melhor e de uma maneira muito mais consciente, não só com os resíduos que a gente já está produzindo e que estão aí no mundo, mas também com modos de produção, né, e comportamento de mercado também mais consciente para que no futuro nós não tenhamos, né, um volume tão alto e tão grande de lixo eletrônico como a gente tem hoje, né? Então, pensar no letramento ambiental que busca conscientizar toda a população sobre a gestão apropriada destes materiais, ele vai evitar um descarte inadequado,
vai possibilitar um melhor reaproveitamento e vai minimizar, né, é claro, a longo prazo, os impactos ambientais. Nossa, que explicação perfeita! Realmente, é sempre muito bom falarmos sobre esses assuntos e cada vez mais aprendemos, né? Não é sempre que a gente trata sobre isso. Eu, particularmente, já ouvi e assisti alguns documentários sobre essa temática. Quais indicações você daria sobre essa pauta em questão? Bom, eu tenho algumas dicas. A primeira dica, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, então quem quiser acessar o YouTube da Agência Íntegra ou do projeto Mão na Mídia. Lá a gente vai ter o quadro Você Mais Sustentável, com as dicas de sustentabilidade, né, que o pessoal da UFSM produziu. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, será muito legal. Não é sobre descarte de lixo eletrônico, mas é a sustentabilidade em outros âmbitos que dá para você colocar em prática no seu dia a dia. Aí, para além disso, eu também queria indicar 2 podcasts. O primeiro é um podcast que chama Abrapscast. Então, ABRAPScast. É uma iniciativa da Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável e é um podcast que ele debate os temas relacionados à Agenda 2030 da ONU. Então, se você quer entender mais sobre sustentabilidade, não importa, né, em qual âmbito, é importante que você tenha muito claro na sua mente e que você se debruce sobre a Agenda 2030 e o cumprimento das ODS para um desenvolvimento sustentável, tá? E o outro podcast chama Ambiente é um Meio. Eu amo esse nome. Ele é um podcast coordenado pelos professores José Marcelino de Rezende e Marcelo Pereira de Souza. Ele é um podcast ele é um programa vinculado a entrevistas que há na rádio da USP. Então, aborda temas sociocientíficos em um contexto ambiental. Então, a gente vai pensar, né, a sustentabilidade a partir de vários contextos sociais e aspectos científicos, né? E eles sempre levam, né, algum especialista, algum pesquisador da área para esse debate. Então, eu acho que para quem quer pensar mais, né, não só nessa temática do descarte de lixo, mas começar a entender um pouco mais de sustentabilidade, eu acho que essas 3 dicas já vai dar um pequeno, né, direcionamento. Indicações anotadas. Bom, o papo está ótimo, mas infelizmente chegou a hora de nos despedirmos. Muito obrigado a você, ouvinte. Obrigado à nossa convidada Pamela por ter aceitado participar desse momento conosco. A nossa professora Helena, que nos proporcionou esse momento. A você, Lídia, que junto comigo conduziu esse episódio com maestria. E aos demais integrantes dessa incrível agência Orbe. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço esse espaço, o convite para participar dessa conversa. Foi muito bom estar com vocês. Tá sendo muito bom também acompanhar o Urbcast. E eu fico muito, muito, muito feliz de ver uma galera, né, aí olhando para as questões da sustentabilidade, se debruçando sobre as questões em torno do lixo eletrônico, né? E aí, para me despedir, eu deixo aqui um convite, né, para você que está aí ouvindo o seu Urbcast, no seu aparelho celular ou no seu computador, já vá pensando como fazer o descarte devido deste aparelho, hein? Bora colocar os conteúdos desse material na prática. Um abraço a todos e até a próxima. Muitíssimo obrigada, Alex. Obrigada a todos. Obrigada, Pamela, pela presença também no nosso podcast. Infelizmente, ficamos por aqui. Mas fiquem ligados no 3º e último episódio do nosso podcast, que contará com outra ilustre presença e terá como pauta soluções e propostas para o futuro, sendo conduzidas pelas maravilhosas Raquel e Bruna. Então não percam e até a próxima!